Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em esse dia que estamos em um momento de Deus contigo. Amados, nós queremos, antes de chegarmos a um testemunho incrível, nós precisamos meditar na Santa Palavra que está em Marcos 9, versículo 23b, que assim nos diz: tudo é possível ao que crer. Amados, nós queremos trazer o testemunho para vocês de um casal bem de vida, empresários, com recursos, ambos conhecedores da palavra de Deus, ambos orando, ouvindo a palavra, recebendo a palavra. Porém, em um certo dia, mania de pessoas que têm dinheiro foi ao hospital fazer a famosa bateria de exames. Os exames dele deu tudo bem, não havia problema algum, porém o dela trouxe um resultado que preocupou. Foi encontrado nos seios dela um nódulo, algo que o médico disse que era maligno e precisava ser retirado. A partir deste relato, ela conta ao esposo, eles entram no carro e ao entrar no carro ele vira para ela e diz: amanhã procuraremos um especialista, marcaremos a cirurgia e retira e está tudo certo. Porém ela virou para ele e disse: Jesus cura. O esposo olhou para ela e disse: para com isso, se você fosse pobre, miserável, não tivesse condições para ter médicos tão bons e plano de saúde quanto você tem, então sim, ele ia curar. Mas como você tem tudo isso, não precisa esperar por Jesus. Vamos no hospital e vai dar tudo certo. E ela pela segunda vez disse para ele: Jesus cura. E ele olhou para ela já com certa raiva e falou: para de meninice, isso é religiosidade. Amanhã procuraremos um médico e você vai arrancar isso. E ela olhou para ele pela terceira vez e disse: me leva direto para casa. Vou dobrar o meu joelho no meu quarto, fechar a minha porta e, como diz a palavra, Deus que vai me ver lá dentro me responderá publicamente, porque Jesus cura. Amados, eles saíram dali do hospital para casa sem conversarem mais. O homem revoltado, porque estava preocupado. É certo que ele ama a esposa, não queria perder a esposa, não queria vê-la sofrendo, era um nódulo, era maligno, mas ele pensou racionalmente. Em momento nenhum ele disse: vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir direcionamento. Ele só deu a solução racional. Amados, a palavra que vocês acabaram de receber é Jesus dizendo para um homem que sabia que ele podia curar, que sabia que ele podia expulsar um demônio que estava no filho dele, mas como os discípulos não conseguiram expulsar, ele leva para Jesus, mas antes diga: se tu podes fazer alguma coisa por mim, faça. Mas Jesus olha para ele e diz: se tu podes, e dá a resposta: tudo é possível ao que crer. E por que Jesus deu aquela resposta? Porque os discípulos poderiam ter curado. Mas por que os discípulos não conseguiram? Porque não adianta você pedir oração para outro se você não orar. Não adianta você pedir para que alguém tenha fé sobre algo na sua vida se você não tem fé. O que aconteceu nesse matrimônio foi isso. Ela estava crendo que Jesus curava e ele estava crendo que o dinheiro resolvia. Se ela tivesse chamado ele para orar, ela ia ter que depender do dinheiro. Mas ela fez o que está na palavra: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que te vê no secreto e ele te responderá publicamente. Essa mulher dobrou o joelho no seu quarto, orou a noite toda, a madrugada toda, e pela manhã ela se levanta da oração, fala para o esposo: vou para o médico. E ele já estava com tanta bronca dela, porque não dormiu e ficou orando, que ele não levou ela. E ela foi. E ela chegou no hospital. O médico que atendeu ela foi o mesmo que atendeu no outro dia. E ela pediu: doutor, faça novamente bateria de exames. E ele disse: já fizemos ontem. Ela falou: mas eu quero que o senhor faça de novo. E o médico atendeu e fez a bateria de exames. E quando o exame chegou, ele falou: olha, tem algo errado. A senhora foi em algum lugar? Procurou algum especialista? Fez alguma cirurgia já ontem? E ela disse: doutor, eu passei a noite conversando com o meu Deus e declarando que Jesus cura. O médico, ainda incrédulo, disse: vamos fazer mais uma bateria, porque para a medicina 2 exames não resolve, porque um disse uma coisa, o outro disse outra. Eles precisam do terceiro para desfazer o empate. E fizeram novamente. E qual foi o resultado? Ela estava curada. Não havia nada. E ele disse: olha, não tenho explicação. A medicina não tem coragem para dizer que Jesus cura. Mas se a senhora disse, a senhora tem as suas provas. Pode ir embora. A senhora está curada. Essa esposa lá no hospital ligou para o marido e disse:
vem me buscar aqui. E lógico, ele já imaginou, deu errado, quebrou a cara, agora eu vou lá e vou falar para ela, eu te avisei, cuidado. Uma mulher determinada diante da presença de Deus faz tremer a terra. Quando ela entrou no carro, ela pegou todos os exames, jogou no colo dele. Ele olhou para ela sem entender e ela disse: Jesus cura. Amém, meus amados. Não há nada impossível para Deus. Se você está batalhando por algo, se você tem fé, se você entra no teu quarto, se você se sacrifica se for necessário, porque você quer aquele milagre e tem certeza que Deus pode realizar, porque é um milagre que é certo, vá para cima, dobra o teu joelho, clama ao Senhor, porque tudo é possível ao que crer. Creia, tenha fé, não duvide, porque se você tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda, não há impossível diante de você, porque o Deus de Israel, que ouve você no seu secreto, ele vai te recompensar publicamente. Amém? Que essa palavra impacte o seu coração, que essa palavra transforme. Se você estava sem fé, que aumente a sua fé. Se você estava duvidando, que você jogue por terra a dúvida, que você entre a partir de hoje no seu quarto, que você ore com autoridade em nome de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos te convidar agora. Tá sem fé, tá sem ânimo, tá sem força, mas essa palavra já te ajudou, então eu vou te convidar agora com autoridade. Vamos orar juntos. Sabe o que você está orando? Faz tempo que você não consegue e você tem fé, porque você sabe que isso é bom, que isso vai te trazer alegria e vai trazer alegria a todos do seu lado, porque existem pessoas que querem coisas, mas não é para que os outros sejam abençoados, é só ela, nem que isso prejudique os outros. Isso não é fé, isso é ganância, isso é inveja, isso é maldade. Mas se o que você está pedindo vai ser bom para você, vai ser bênção na sua vida, vai renovar a sua fé, mas não é só isso, vai renovar a fé de outros, vai abençoar a outros, então isto está no agrado de Deus, e tudo que você pedir diante de Deus, sendo do agrado de Deus, vai acontecer, porque o nome dele será exaltado. Então eu te chamo, pega aí esse impossível. Se ele é físico, traga diante da oração. Se ele é espiritual, traga diante da oração. Se ele é emocional, traga diante da oração, porque tudo é possível ao que crer. E eu te convido a repetir comigo, porque se você está sem fé, eu vou te ajudar a orar agora. Vamos orar junto essa oração. E eu tenho fé aqui, você tem fé aí, e no nome de Jesus você vai voltar para testemunhar os feitos de Deus na sua vida. Por isso agora, com fé, com autoridade, repita comigo esta oração. Glorificado seja o nome do Pai. Glorificado seja o nome do Filho. Glorificado seja o nome do Espírito Santo. Amém. Meu Deus e meu Rei, em nome de Jesus Cristo, eu me apresento agora, como disse aquele homem, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, se eu estou te buscando, é porque eu acredito no Senhor. Mas talvez a minha fé não foi o suficiente para eu conquistar o milagre. Mas hoje me lanço diante da sua presença, Pai, para declarar que em nome do Senhor Jesus Cristo me ajuda para que a minha fé cresça cada dia mais. Meu Deus, te apresento as minhas necessidades, as minhas angústias, o meu milagre. Fale ao Senhor agora o seu milagre. Vai contando para o Senhor. Apresenta para Ele. Fala com Ele agora. Ele está te ouvindo. Você rasgou o seu coração para Ele. Ele está com o coração aberto. Pode chorar. Deixa a lágrima correr, mas fala. Fala com o Senhor. Apresenta isso. Fala ao Senhor. E continua a oração agora junto comigo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, eu te apresento esta situação e te peço, Senhor, que o Senhor que tudo vê,
e conhece as intenções do meu coração e sabe da minha sinceridade. Eu te clamo por este milagre agora. E, Senhor, eu me comprometo a testemunhar os seus feitos e o seu milagre na minha vida. Senhor, faz esse milagre na minha vida e eu exaltarei o teu santo nome. Eu te glorificarei e eu direi: tudo é possível ao que crer. E eu declaro que eu creio na tua palavra. Eu declaro que só o Deus de Israel é Deus, que só o Senhor Jesus Cristo é Salvador. E eu abro meu coração para que more em mim o Espírito Santo de Deus. E eu declaro que eu tomo posse deste milagre. E eu declaro que eu vou testemunhar o meu milagre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Toma posse. Se você fez essa oração, sentiu que ainda não tem fé suficiente, faz ela de novo. Incomoda o mundo espiritual, mas faz essa oração. Apresenta essa oração. Profeta, eu fiz hoje, mas eu quero fazer mais 7 dias. Faça conforme o Espírito Santo tocar no seu coração. Terão pessoas que vão fazer 7 dias. Terão pessoas que vão fazer 3 dias. Terão pessoas que vão fazer 21 dias. Vão ter pessoas que vão fazer 40 dias. Mas eu sei que se você fizer com fé, tudo é possível ao que crer e os milagres acontecerão. Mas lembre, você está fazendo um voto nessa oração. Por menor que seja o milagre, testemunha para que outros também comecem a ter fé e também ore e o milagre seja abundante na vida de todos os que crerem, porque tudo é possível ao que crer. Amém, meus amados? Por isso, te peço, compartilhe essa palavra, esta oração em todas as suas mídias sociais. Não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho. Se você quer ajudar esse ministério, está na descrição do vídeo como auxiliar esse ministério. E também, se você quer ofertar, você pode entrar em contato conosco através do e-mail que passa na sua tela agora. Precisa de uma oração, uma orientação? Entre em contato conosco no e-mail que está passando novamente na sua tela. E nós esperamos vocês no nosso próximo vídeo e desejamos a cada um de vocês paz, saúde e prosperidade de Deus em Cristo Jesus. Amém.